Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, te louvamos. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem zelado de nós. O Senhor tem nos feito com que nós possamos estar com os pés desvencilhados de todo o mal, de todo o pecado. A Deus, nos ajuda, Senhor, continua nos abençoando e através da Tua palavra abre os nossos olhos, desendurece os nossos corações, para que o Senhor possa estar fazendo grandes coisas na nossa vida. Usa o Teu servo, pastor Roberto, nesta manhã, Pai, como o Senhor tem usado, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor, amém, amados? Nesta manhã, nós vamos estar falando a respeito de Moisés. E conforme o escritor desta revista intitulou Moisés, um homem, um profeta sem igual. E realmente, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a visualizar quem era Moisés, realmente ele foi separado por Deus, um profeta que fez uma diferença, que realmente teve a oportunidade de mudar a história de uma nação. Moisés foi um homem que conseguiu, certo, através da sua disposição, através da sua disponibilidade, de ouvir a voz do Senhor, ser o libertador, ser o condutor, ser um pastor que conduziu todo o povo do Egito à nova terra, a Canaã do Senhor. E nós vamos falar um pouco de um homem que é muito conhecido. Eu creio que todos que estão aqui conhecem a história de Moisés. Eu queria começar esta lição falando um pouco daquilo que a Bíblia classifica, daquelas características que a Bíblia nos coloca da vida de Moisés. E o primeiro tópico desta lição, ele nos traz uma visão panorâmica sobre a vida de Moisés. E ele pontua, ele acentua algumas características da vida de Moisés. E uma das coisas que ele nos coloca como característica da vida de Moisés, é que Moisés foi um profeta, um homem e um servo de Deus. Ele, na verdade, ele era completo no quesito daquilo que Deus precisava de um homem. Ele não simplesmente foi um homem segundo o coração de Deus, ele não só foi um profeta, e também não foi só um servo, mas ele conseguiu juntar as três características maiores de um homem de Deus. Ele foi profeta, homem e servo. E eu queria ler com você o texto que está registrado em Êxodo, do capítulo 14, no versículo de número 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. Eles acreditavam naquilo que Moisés trazia, naquilo que Moisés conduzia, no projeto que Deus deu para Moisés e Moisés transmitia ao povo. Porque Moisés era um servo. Servo é aquele que está pronto a obedecer à voz do seu Senhor. Servo é aquele que está debaixo de autoridade. É aquele que não contradiz, é aquele que não coloca obstáculos, mas obedece. E entre todos os requisitos, porque eu acentuei exatamente o versículo de número 31 para falar de Moisés? Porque profeta sempre teremos, homens sempre teremos, mas servos hoje ainda está a clamar. Hoje ainda o Senhor está a buscar servos dele, porque servo é aquele que está disposto a abrir mão da sua própria vida para servir o seu Senhor. É aquele que está disposto a realmente renunciar aos seus projetos para entrar no projeto do seu Senhor. Profeta, ele só é canal.
Homem é aquele que se propõe no seu coração em servir a Deus, vocês concordam? Mas servo é aquele que abre mão da sua própria vida para servir ao seu Senhor. E o que mais me chama a atenção na vida de Moisés é exatamente que ele foi um servo. Ele abriu mão da sua vida, abriu mão do seu projeto para agradar ao Senhor, para que o projeto do Senhor fosse realidade, para que o projeto do Senhor se tornasse aquilo que nós sabemos muito bem, que foi a condução, a saída do povo do Egito a levar à terra de Canaã. E sabemos que não foi fácil. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta manhã. Também, algumas características. Ele era confidente de Deus. Ele foi enviado por Deus com sinais sobrenaturais. Todos conhecem a história daquilo que Moisés, através do Senhor, conseguiu fazer ali, perante o faraó. Todos os milagres, prodígios, todos os sinais, todas as pragas, as quais Deus ordenou que Moisés fosse a faraó e conduzisse. Então ele foi um homem que teve na sua vida sinais sobrenaturais. Nós também podemos colocar como característica de Moisés, um homem, ele foi o único homem a ser sepultado pelo próprio Deus. Olha que privilégio, aonde o próprio Deus, quando ele morreu, foi e o sepultou. Você já imaginou? Muitas vezes nós, quando vamos a um sepultamento, a um velório, e ali nós começamos a identificar e a pensar, olha, fulano não veio no velório desta pessoa. Começamos a posicionar, mas quem teve a oportunidade de sepultar Moisés foi o próprio Deus. Então, para mim, isto é uma honra tremenda, maravilhosa, aonde que o próprio Deus sepultou a Moisés. Nós também temos, dentro dos textos bíblicos, Moisés sendo comparado com o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos fala lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 e 18, o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei nas minhas palavras a sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Ele foi levantado, meu irmão, para ser um profeta no nosso meio. Ele foi levantado com o mesmo propósito que Jesus foi levantado, para ser o quê? Salvador. O propósito de Moisés foi um só, de ser levantado como Salvador. E se você fazer uma analogia, que eu quero terminar a minha palavra com essa analogia, dentro da trajetória da vida de Moisés e dentro da trajetória da vida de Jesus, você vai ver muita semelhança. Você vai ver que realmente ele foi levantado naquela época como Salvador de um povo, tirando do Egito, tirando do pecado, tirando da escravidão, e levando eles a uma terra prometida, onde manava leite e mel. E Jesus veio a esta terra. Ele andou aqui com o propósito de nos salvar, de nos resgatar, de nos tirar deste mundo perdido, podre, deste Egito, para nos dar a salvação, para nos levar a uma Canaã celestial. Então, meu irmão, se você fizer a analogia, você vai ver que Moisés, ele veio com um propósito único, de salvar um povo que estava perdido, um povo que estava escravizado, um povo que não tinha mais sonhos, não tinha mais projetos, um povo que não saberia quem seria eles amanhã. E Deus levantou Moisés e foi ali e resgatou aquele povo e deu a oportunidade deles de começar uma nova nação, de criar a sua própria identidade. Saiu de um povo desconhecido, de um povo simplesmente hebreus, para ser o Israel. E é assim que Deus tem para as nossas vidas, esse mesmo projeto, de sairmos de um contexto onde não temos identidade, onde éramos considerados mais um no meio de
um povo para hoje sermos filhos de Deus, nação eleita, separada pelo Senhor. Estamos sendo conduzidos a uma Canaã celestial. Esse é o projeto que Deus tem para as nossas vidas. E foi assim que Deus fez com Moisés. A Bíblia relata que Moisés foi autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi autor do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, certo, e Deuteronômio. Também ele foi autor do livro de Jó. Mas eu quero me ater a uma oração que Moisés fez. E essa oração, ela está registrada no Salmo 90. E essa oração, o título dela fala sobre a fraqueza do homem, porém, a providência de Deus. Ele mostra a realidade de muitos de nós. Somos fracos, somos debilitados, muitas vezes não temos forças para prosseguir, mas a nossa força vem do Senhor. E neste capítulo do livro de do livro de Salmos, capítulo de número 90, tem um versículo que me chama a atenção, e eu queria lê-los com vocês. É o versículo de número 12, que está registrado no Salmo 90. E a palavra do Senhor, no versículo 12 do Salmo 90, nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançaremos corações sábios. Quando ele escreveu este salmo, e principalmente esse versículo, ele está dizendo: Senhor, me dê força, me dê graça, para que eu possa alcançar dia após dia da minha vida, e através das lutas, das dificuldades, das tribulações, que eu alcançarei um coração sábio na tua presença. São as experiências, são o dia a dia que nós vivemos nesta terra, mas junto com o Senhor, é que nós alcançaremos um coração sábio na sua presença. E ele nos leva a entender isto, e ele nos leva a entender isso quando ele escreve esta oração ao Senhor. Moisés, ele viveu durante 120 anos aqui na terra. E quando nós lemos a história de Moisés, nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases. E todas as fases foram 40 anos. Interessante. Por que 40 anos? Porque 40 anos fala de uma geração. Moisés teve a oportunidade de passar durante essas 3 fases, essas 3 gerações. A primeira fase fala do seu nascimento, da oportunidade que ele teve de ser criado como filho da filha de Faraó, príncipe ali naquele palácio. Foram 40 anos que Deus deu a oportunidade para que ele aprendesse, certo, com sabedoria, com aqueles melhores professores daquela época, certo, sobre como conduzir um reino, sobre como conduzir uma nação, sobre como conduzir um povo. Então, durante 40 anos, Moisés teve a oportunidade de viver ali em um palácio e ser criado como príncipe. Também Deus deu a oportunidade, que seria a segunda fase de Moisés, em viver em um deserto, ter a oportunidade de conduzir um rebanho, ser pastor de ovelhas. E era um momento de preparo na vida de Moisés. Então foi a segunda fase. Ele morou no deserto de Midian durante 40 anos da sua vida. E ali ele foi pastor de ovelhas. Mas a terceira fase de Moisés é a fase mais importante da sua vida, onde ele é levantado pelo Senhor Jesus como libertador, como sendo o homem que Deus levantou para trazer a liberdade, para tirar o povo do Egito e conduzir o povo a Canaã, que era a terra prometida, que Deus tinha uma promessa para aquele povo. Então, se nós formos analisar, se nós formos estudar, nós vamos ver que a vida de Moisés, ela teve 3 etapas, conforme eu já relatei para vocês. A primeira fase de Moisés fala do seu nascimento. E quando Moisés, ele estava para nascer, foi decretado por Faraó que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. E a Bíblia fala que Faraó convidou as parteiras e disse a elas: olha, todas as vezes que vocês participarem de um parto, e uma criança, um menino homem, certo, nascer e ele for hebreu, vocês o matem ali mesmo.
E passado um tempo, Faraó observou que aquelas crianças não estavam sendo mortas. E convidou as parteiras novamente e disse: olha, o que está acontecendo? Eu não determinei para vocês, eu não baixei um decreto que todas as crianças, todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascimento deles. Aí as parteiras disseram: sim, porém as mulheres hebreias são muito sábias. Toda mulher de Deus é sábia, não é verdade? Toda mulher de Deus tem uma sabedoria maior que o próprio Deus tem dado a elas. E elas disseram que quando chegavam para fazer o parto, as mulheres já tinham dado o parto sozinha há muito tempo. E já tinham escondido a criança. Deus deu essa sabedoria às mulheres hebreias. E eles não estavam conseguindo cumprir o decreto que foi instituído por Faraó. Pastor, mas por que levantou esse decreto? Com medo. Porque ele começou a ver a multiplicação nos hebreus. E escravo, homem bruto, ali eles falaram: olha, está se formando um grande exército. E esse exército pode se levantar contra nós, os egípcios, e tomar o nosso reino. Antes que isso aconteça, vamos deixar as mulheres vivas, porque poderão ser escravas, e vamos mandar matar todos os meninos. Foi a estratégia de Satanás para aquele momento. Porém, as mulheres hebreias não obedeceram àquele decreto. E muitos daqueles meninos foram resgatados da morte. E não foi diferente. A palavra de Deus fala que os pais de Moisés, que era Arão e Joquebede, certo? Quando viram que estavam grávidos, eles esconderam aquela gravidez. E a Bíblia fala que Joquebede deu à luz ali, escondida, e guardou Moisés durante 3 meses. Porém, chegou um momento que não dava mais para esconder Moisés. Chegou um momento onde que ele chorava, que ele estava dando sinal de vida, e antes que ele fosse tomado, ela buscou ao Senhor. O que ela deveria fazer? O que uma mulher de Deus deve fazer na hora da sua necessidade? Na hora que ela é confrontada com um problema que dentro de um ângulo natural e normal não tem solução. É buscar ao Senhor. É buscar a solução. Quem é mãe aqui sabe do que eu vou dizer agora. Um filho, ele é gerado com amor, com carinho. E uma mãe saber que o filho está sendo gerado dentro de si e já está sendo proposto a morte dele ao seu nascimento. Você já imaginou a angústia do coração de uma mãe? Saber que você está criando um filho para que quando ele nasça, ele seja, certo, sacrificado, seja morto ali, por um decreto de um homem, de um rei. Mas a Bíblia fala que Joquebede orou ao Senhor. E ela teve uma instrução do Senhor que deveria colocar aquela criança em um cesto, e deveria batumar aquele cesto ali, colocar betume naquele cesto, e colocar aquela criança no rio. Eu imagino que quando ela estava colocando aquele betume ali, naquele cesto, ela, a cada brecha, a cada fenda daquela que ela tampava, era um momento de oração. Senhor, guarda meu filho, proteja meu filho, ó Pai. Livra meu filho dos crocodilos do Nilo. Livra meu filho, ó Pai, de vir uma enchente, de vir uma tempestade e matar o meu filho. Eu imagino como ela fazia aquilo chorando e orando ao Senhor. Muitas vezes, mães, pais, chega um momento que nós temos que abrir mão dos nossos filhos. E nós precisamos de colocar nossos filhos sobre as águas. Nenhum pai aqui tem domínio sobre o seu filho. Ou por um decreto de um rei, ou por uma circunstância natural, onde seu filho estará estudando, saindo de casa, crescendo, levando a sua própria vida. E nós, pais, precisamos de preparar, precisamos de, às vezes, batumar o cesto daquilo que vai proteger, que vai envolver os nossos filhos, a proteção ali, com oração. Ela podia fazer alguma coisa a mais do que orar? Não. Ela tinha que fazer 2 coisas: orar e confiar em Deus. Não existia outra estratégia. E muitas vezes nós, pais, seguramos tanto os nossos filhos e não liberamos ele para aquilo que Deus tem como projeto, porque ela estava liberando ele para Deus.
Era uma determinação, ela não tinha como segurar. E queremos prender os nossos filhos e impedimos que ele cresça. Que ele tenha uma oportunidade, que Deus opere sobre a vida dele. E muitas vezes nós, pais, precisamos patumar o cesto da vida através de oração e liberar a vida dos nossos filhos. E a Bíblia fala que um dia ela ouve a conversa da filha de Faraó descendo com as suas escravas para tomar um banho. E ela falou assim: agora é a hora. E coloca o cesto ali próximo do rio. E fala para sua filha Miriam, irmã de Moisés: segue o cesto de longe e vê o que vai acontecer. E a Bíblia fala que ela coloca aquele cesto no rio, e Miriam de longe seguindo aquele cesto. E ele vai e para ali perto daqueles capinhos. E ela manda, a filha de Faraó que estava tomando banho, ouve o choro e manda uma das suas escravas: vai lá ver o que é aquilo. E elas traz. E trazendo, ela olha e fala assim: isto aqui é um filho de uma das hebreias. E logo Miriam se aproxima e fala: senhora, a senhora quer que eu arrume uma ama egípcia para cuidar desse filho? Sim, quero. E ela corre e convida sua mãe para cuidar do seu próprio filho. E ela é entregue, aquela criança, Moisés é entregue nas mãos de Joquebede. E Joquebede tem a oportunidade de ensinar os preceitos do Senhor. O Deus que ela cria, o Deus dos seus antepassados. Ela teve como sussurrar no ouvido dele as promessas do Senhor que tinha para aquele povo. Ele foi ensinado pelo Senhor. Ele foi ministrado pelo Senhor. A semente de Deus foi plantada no seu coração. Ela não sabia o que aconteceria com ele no amanhã. Não. Mas ela fez a obrigação que todos nós devemos fazer. Nós não sabemos quem serão os nossos filhos amanhã. Agora a palavra de Deus tem que ser ensinada ao tempo e à hora para os nossos filhos. A semente de Deus tem que ser plantada no coração dos nossos filhos. Ensinar os preceitos de Deus, os valores de Deus. Que Deus é maior e melhor nas nossas vidas. Que não tem nada que compare aos nossos deuses. Que Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Que Deus tem uma aliança daquele que tem aliança com Ele. E esses preceitos foram ensinados por Joquebede. E Moisés cresceu aprendendo os preceitos de Deus. Mas chegou uma hora que Joquebede teve que abrir mão de Moisés. Chegou a hora dele ir para ser ensinado no palácio. Você já imaginou a dor daquela mãe? De saber que está entregando o seu filho, entre aspas, para o mundo. Abrindo mão daquilo que ela tinha de mais precioso. Meus irmãos, nós como pais, temos o dever e a obrigação de ensinar os preceitos para os nossos filhos. O amanhã pertence ao Senhor. Agora a semente tem que ser plantada. Valores têm que ser plantados no coração dos nossos filhos. Porque nós não sabemos o amanhã, mas a semente que está plantada, ao tempo certo ela brotará. E se nós formos exemplos, condutas de vidas, onde os nossos filhos possam ver o Senhor através da nossa conduta, do nosso dia a dia, dentro do nosso lar, e a semente do Senhor for plantada, nós pudermos falar do amor de Cristo, você pode ter certeza que a hora certa ela vai florescer. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele foi criado naquele palácio, pela filha de Faraó, por todos aqueles que estavam ali ao seu redor, mas a semente maior ardia no seu coração, que era a semente de Deus. E a Bíblia fala que Moisés, ele foi vendo as atitudes daquele povo, aonde que os egípcios escravizavam, maltratavam, humilhavam, certo? Todos os hebreus. Ao ponto dele criar uma revolta dentro de si. Ele não aceitar mais aquilo. O porquê desse povo ser tão sofrido. E um dia, ele vendo toda essa situação, ele não aguentou. Ele foi de encontro a um soldado que estava, certo, judiando, maltratando aquele hebreu, ao ponto de matá-lo. E a palavra do Senhor fala que ele escondeu esse hebreu, ele escondeu esse egípcio dentro da areia, enterrou ele ali, pensando o seguinte: ninguém vai descobrir e eu estou amparado.
porém veio à tona. E quando veio à tona, Faraó convida ele a ir à sua presença, e ele saberia o que aconteceria com ele. E ele resolveu fugir. E ele foi para o deserto de Midian, porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele pagaria um alto preço, talvez seria sacrificado pela morte do soldado, certo, egípcio que ele tinha matado. Mas ele fez uma opção em começar a sua nova vida ali no deserto de Midian. E a Bíblia fala que ele estava ali, ao redor de um poço, pensando na sua vida. Eu imagino que ele estava analisando: o que eu vou fazer amanhã? Qual que será a minha vida? E a Bíblia fala que chegando ali, as filhas do seu sogro, certo? As 7 filhas que foram até o poço para beber água e dar água aos seus animais. E a Bíblia fala que quando ele chega ali, certo? E vê as filhas de Jetro dando água aos seus animais, logo chegam outros pastores e tentam expulsá-las dali. E ele briga com aqueles pastores, expulsam, dão água para aqueles animais, e as filhas de Jetro volta e comunica ao seu pai o que tinha acontecido. E ele manda convidar e fala: olha, venha, fique comigo. E ele casa com Zípora, constitui uma família, e ali ele cuida durante 40 anos do rebanho do seu sogro. E foi a segunda etapa da vida de Moisés. E nessa etapa, ele ficou ali cuidando de ovelhas, cuidando do seu rebanho, aprendendo a lidar, certo, com mansidão na hora dos problemas, da dificuldade. Mas chegou o tempo aonde que ele estava ali perto do Monte Horebe, e ele vê a sarça arder. E o anjo chama ele, e ele vai à presença do Senhor. E Deus fala com ele, fala sobre uma missão que ele tem para a vida dele. E a Bíblia fala que no primeiro instante ele foi um pouco resistente a tudo aquilo que Deus estava colocando para ele, porque ele era gago, ele era um homem de língua pesada. Ele falou: Senhor, como que eu vou perante Faraó? Como que eu vou perante os hebreus e vou estar falando para eles do projeto que o Senhor tem para eles? E ele falou: olha, eu estou levantando Arão para ir contigo. Arão irá contigo e ele será o teu intérprete. Ele será a boca tua para Faraó e para os hebreus. E a Bíblia fala que ele se propôs no seu coração, mas ele disse: Senhor, como que eu vou provar? E ele falou o seguinte: chega para os hebreus e fala para ele que eu estou enviando você. Mas quem o Senhor é? E ele disse: eu sou o que sou. Basta você dizer isso. E eles conhecerão que o eu sou está indo para livrá-los. E assim Moisés fez. E assim Moisés conduziu. E a palavra do Senhor fala que quando ele chegou perante Faraó, Faraó endureceu seu coração. E Faraó falou: eu não liberto esse povo. E a Bíblia fala que quando ele esteve ali na sarça, junto com Deus, Deus falou assim: olha, ele perguntou: Senhor, como é que eu vou me conduzir perante Faraó e como que eu vou libertar o povo? Ele falou o seguinte: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, lance essa vara ao chão. E quando lançou essa vara, ela se tornou uma cobra. E a palavra de Deus fala assim: pegue ela novamente. Ele pegou e se tornou vara. Ele disse: o que você tem na sua mão? Nada. Então coloque ela no peito. E a palavra do Senhor fala que ele colocou essa mão no peito e quando tirou ela estava leprosa. Ele disse: coloca novamente ao peito. E ele colocou e a mão estava sarada. Deus estava dizendo para ele: eu vou operar milagres através da tua vida. Creia, eu sou contigo. E o Senhor foi com Moisés. E a palavra do Senhor falou que Faraó endureceu o seu coração. E a palavra do Senhor falou que preparou Moisés para que ele estivesse preparado para isso, que realmente isso aconteceria. E Deus levantou 10 pragas para que o próprio Faraó entendesse que Deus estava naquilo, que era um propósito de Deus. E mesmo assim, durante as 10 pragas ele foi resistente a todas, só não a última.
Eu quero citar as pragas. A primeira, a água se transformou em sangue. A segunda, houve rãs esparramada por todo o Egito. A terceira, houve piolho. A quarta, houve moscas. A quinta, houve pestes em animais. A sexta, houve úlcera, câncer em todo o povo. A sétima, houve saraiva. A oitava, gafanhotos nas lavouras. A nona, houve-se trevas. O sol não brilhava, mas houve trevas. Mas quando chegou a 10ª, aí Faraó cedeu. Porque aí houve a morte do primogênito. E Faraó, ele entendeu o seguinte: não dá mais para resistir e nem segurar esse povo aqui. E a palavra do Senhor falou que, após a 10ª praga, Faraó convidou a Moisés e disse: olha, leva esse povo daqui. Eu não aguento mais sofrer por causa desse povo. E a palavra do Senhor falou que Moisés levantou um exército. A Bíblia fala que era mais de 600 mil homens. Então, se era mais de 600 mil homens, não contavam mulheres nem crianças, nós podemos fazer aí uma conta de aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram ali do Egito e foram para aquela promessa que Deus tinha. Vocês já imaginaram, meu irmão, a dificuldade, as lutas, tudo aquilo que Moisés passou, mas ele permaneceu firme. Ele era gago, ele vinha de uma história onde teve que fugir do Egito porque estava sendo perseguido, certo? Todo esse contexto que ele viveu, e mesmo assim ele não desistiu. Ele foi por um caminho que Deus o ordenara, porque ele queria ir por um caminho. Deus falou assim: não, você vai pelo caminho do Mar Vermelho. E aí, mesmo assim, ele não desistiu. Todas as lutas, as dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés, ele tem algo que me chama a atenção. A Bíblia fala que uma das maiores virtudes de Moisés era porque ele era manso. Se Moisés não fosse manso, ele não suportaria tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele passou. Ele realmente teve que como é que eu poderia dizer? Ele teve que lutar contra si mesmo, lutar contra os seus preceitos, seus valores, sua ideologia, sua vontade, para abrir mão, para se fechar dentro de si, para agradar o propósito de Deus na sua vida. E eu quero fazer uma analogia para as nossas vidas. Muitas vezes Deus tem proposto algo para a minha vida e para a tua vida, e nós temos recuado. Coisas pequenas, lutas pequenas, dificuldades pequenas. Olha a história de Moisés. Já nasceu com proposta de morte, já nasceu sendo perseguido. Ele foi fazer um bem a uma pessoa e teve que fugir da sua terra. O homem que cuidava de ovelhas debaixo de um sol causticante, saiu de um reino, de um palácio, para viver ali. Em momento nenhum murmurou, em momento nenhum reclamou, mas toda a vida permaneceu firme no Senhor. Ele era manso, ele tinha um coração trabalhável, ele tinha um coração rendido ao Senhor. Ele entendia que o Senhor estava no controle da vida dele. Ele sabia que aquilo era um projeto de Deus e ele não poderia recuar. Quantas dificuldades ele enfrentou no deserto, meu irmão? Quantas lutas ele passou ali? Revolta, murmuração, insatisfação daquele povo, insubmissão daquele povo. E ele sempre lutava com aquele povo. Ele sempre estava pronto a ouvir a voz de Deus. Se o povo não tivesse agido daquela forma, os estudiosos de hoje, já foi feito um estudo, uma análise, uma geografia, onde com 40 dias ele passaria pelo mesmo percurso que gastaram 40 anos para fazer, por causa da murmuração, da insatisfação, da revolta daquele povo. E Deus trabalhando naquele povo, e Moisés junto com aquele povo. Tudo aquilo que acontecia ali, Moisés estava trazendo uma palavra de ânimo, de conforto, dizendo: olha, o Senhor é conosco, nós vamos chegar na terra prometida. Ele nunca desistiu. Ele nunca recuou do projeto que Deus tinha para a vida dele. Isso me chama a atenção,
Porque na verdade, hoje, quando é proposto para nós andar uma milha, a Bíblia fala o quê? Ande 2 com teu irmão. Mas é muito mais fácil a gente recuar. É muito mais fácil a gente desistir do projeto que Deus tem entregado para as nossas vidas, que é o maior que a nossa família. Porque aqui, fazendo analogia, muitas vezes acontece o mesmo conosco. Muitas vezes Deus nos propõe uma caminhada junto com alguém, ou com a nossa família, ou com pessoas que estão ao nosso redor, e nós somos o primeiro a murmurar. Nós somos o primeiro a reclamar. Porque não é fácil conviver com determinadas pessoas, não é. Mas aquela pessoa foi colocada na sua vida como lixa, para que Deus trabalhasse valores, trabalhasse o caráter, a personalidade, o seu dia a dia. Isso só vai acontecer se aquela pessoa realmente estiver com você. E foi desta forma que Deus fez. E Moisés permaneceu firme. Moisés teve falha? Teve. Moisés teve falha. A Bíblia fala que Moisés, apesar de ter sofrido tudo isto, vivenciado tudo isto, mas ele não alcançou a terra prometida, porque ele feriu a rocha. Ele desobedeceu a Deus. Mas o que é mais interessante é que ele foi persistente. Ele não atingiu a terra prometida, mas aqueles a qual ele discipulou atingiu. A sua geração foi alcançada. Talvez, meu irmão, eu e você não vamos alcançar a promessa de Deus que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Vocês estão entendendo? Mas nós estamos semeando na nossa geração. Este é o segredo do sucesso de um homem. Não pense que tudo aquilo que Deus prometeu para você, você vai alcançar aqui, você. Mas a sua geração vai. A sua geração vai. Aí é o segredo que eu aprendo com Moisés. Que aquilo que Deus tem de promessa para as nossas vidas, meu irmão, nós podemos passar por dificuldades, por deserto, por tribulações, por lutas, mas nós vamos alcançar a vitória do Senhor, meu irmão. Esse é o segredo que eu aprendo com Moisés, mas isso é com mansidão. A Bíblia fala que o próprio Deus reconheceu que Moisés foi um profeta sem igual. Ele não foi só profeta, ele foi profeta, homem e servo, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele abriu mão de tudo e de todos para servir ao Senhor. Dentro de um conceito natural, vocês analisarem hoje, vocês pegarem 3 milhões de pessoas e saírem por um deserto, sem comida, sem roupa, sem lugar de ficar, realmente tem que ser temente ao Senhor. O que Deus tem te pedido? Qual é a missão que Deus tem te convocado? Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida e para a sua família? Qual é o projeto que Deus tem para você, para que você alcance a terra prometida? A Bíblia fala que dos 12 homens, representantes das 12 tribos, que Deus mandou que Moisés mandasse a Canaã, somente 2 enxergaram com os olhos de Deus. Só Josué e Calebe. Porque os outros, certo, chegaram gigantes, dificuldades, problemas, mas somente Josué e Calebe viu uma terra que manava leite e mel. E essa era a promessa que Deus tinha lá atrás para ele. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra grande, que haveria crescimento, que haveria expansão. Qual que tem sido a nossa visão, meu irmão, para o nosso lar? Qual que tem sido a nossa visão para o ministério que você faz parte? Qual que tem sido a sua visão para a tua vida pessoal? Estamos vivendo em um mundo que o maior mal dele chama-se depressão. Qualquer coisa a pessoa se fecha, qualquer coisa a pessoa, ela acha que não dá conta mais de lutar, de prosseguir, pelos problemas e as dificuldades que estão propostas na vida dele. Você já imaginou, se fosse olhar para esse lado depressivo, Moisés tinha que esconder num buraco, pelas dificuldades que ele passou, pelas lutas que ele enfrentou. Eu não quero falar do trajeto do deserto de Moisés, não. Eu quero fazer a analogia de quem foi Moisés e quem somos nós. Moisés foi um homem cheio de falhas. Ele não foi perfeito. Mas ele propôs no coração de servir ao Senhor. Esse é o segredo. O segredo da minha vida e da sua vida é servir a Deus, meu irmão. Quando nós formos servos, nós vamos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos projetos, dos nossos alvos, para saber qual que é o projeto de Deus na nossa vida.
Qual que é o projeto de Deus na nossa família? O que é que Deus tem de maior para nós como pessoas? Você já tem se perguntado isso? Ou você tem colocado o seu desejo na frente? Deus, eu quero, mas é desta forma, do meu jeito. Como que Deus vai poder agir? Como que Deus vai poder nos levar a uma Canaã celestial, a uma promessa de Deus nas nossas vidas? Que nós possamos nesta manhã entender que Deus tem uma missão para cada um de nós. Não foi só Moisés que foi convidado e convocado pelo Senhor para tirar um povo do Egito escravo, um povo que estava sofrendo, um povo que tinha uma promessa na vida dele, para conduzir esse povo por um deserto e levar esse povo a uma promessa que era a Canaã. Não. A mesma missão que Deus teve para Moisés, que foi linda e maravilhosa, Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Talvez não é igual, mas é uma missão. Que nós possamos abraçar esta missão nesta manhã e dizer: Senhor, eu posso ser gago com as minhas atitudes, eu posso não ter poder, eu posso ser tímido, eu posso não ter estratégia, mas eu me disponho a fazer a tua vontade. Eu me disponho a colocar a minha família na brecha do Senhor. Eu me disponho, ó Pai, a ser um homem segundo o teu coração, um homem que venha te servir e fazer a tua vontade. Pastor São, pastora Cássia chegaram da África agora sexta-feira, junto com o André e vários outros que estiveram ali. E quando você vai num lugar como aquele, você vê a realidade daquilo que Deus precisa de nós. Ali sim, ali tem miséria, tem carência, tem necessidade. Ali as pessoas estão famintas pela palavra do Senhor. Eles querem um abraço, querem ser ouvidos. Às vezes temos tanto. Quantos pregadores sobem aqui em cima e têm trazido mensagens de Deus maravilhosas? Estamos cheios. Não estamos valorizando o que Deus tem de melhor para nós. E que nós possamos sair daqui nesta manhã refletindo que eu e você temos uma missão. Uma missão, talvez não igual a de Moisés, mas é uma missão que Deus separou para mim e para você. E Ele está falando da mesma forma que Ele falou para Moisés, lá no Monte Horebe, lá na sarça. Ele está falando no teu coração e no meu coração: meu filho, eu tenho algo novo para você. E ali começou a vida nova de Moisés. Eu entendo que o ministério de Moisés começou exatamente no Monte Horebe, quando ele teve um encontro com Deus. Vocês concordam comigo? E que nós possamos nesta manhã ter um encontro com o Senhor e começar uma vida nova, uma vida de propósito, uma vida de alvos, uma vida de projetos. Entender qual que é a verdadeira vontade do Senhor sobre as nossas vidas como pessoa. Não vamos estar nesse mundo por estar, meu irmão. Não vamos simplesmente passar por aqui, mas vamos escrever a nossa história. Moisés deixou a sua história escrita, e hoje tem sido referência para muitas vidas, para a minha vida, para a tua vida e para outros que já foram. Ele foi uma referência, que nós possamos ser referência para a nossa geração, que as pessoas possam olhar para trás e falar assim: eu conheci quem era o Roberto, o homem segundo o coração de Deus, o homem que se dispôs a fazer a vontade de Deus, o homem que amava, que fazia com prazer aquilo que Deus designava em fazer. Eu quero ser conhecido dessa forma. Como que você quer ser conhecido? Depende de você. Deus tem um projeto, Deus tem uma missão, Deus tem um trabalho para cada um de nós. Pastor, mas eu não dou conta de fazer nada. A maior missão é o teu lar. A maior missão é a tua família. Comece um projeto dentro do teu lar, e Deus vai levar a tua geração a alcançar a terra prometida, a Canaã do Senhor, aquilo que Deus prometeu a você, meu irmão. Saiba que eu e a minha geração alcançaremos para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Mas é necessário nós nos dispormos e dizer: Senhor, conta comigo. Eu quero ser um Moisés. Eu quero ouvir o teu chamado e cumprir a tua vontade, para que eu possa alcançar a terra prometida. A libertação, nós já alcançamos ela. Nós já fomos libertos. Agora nós estamos marchando em rumo à Canaã celestial, e que nós possamos sair daqui convictos que nós temos uma missão e que Deus conta comigo e com você, como Ele contou com Moisés. Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi.
Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.